A Câmara dos Deputados deu ontem à noite uma nova demonstração do quanto está desconectada da vontade popular. A despeito de todas as críticas da OAB, dos juízes do trabalho, dos integrantes do Ministério Público do Trabalho e principalmente dos trabalhadores deste país, a maioria dos deputados optou por comprometer uma série de direitos trabalhistas históricos ao aprovar o projeto de lei da terceirização. Direitos conquistados em décadas de lutas, com o suor e o sangue de muitos homens e mulheres, foram implodidos numa conveniente articulação partidária. A Câmara rasgou a CLT na cara dos brasileiros, ignorando o imenso retrocesso que isso significa para a nossa sociedade. A posição do PT sempre foi a de impedir, a todo custo, que esse projeto, há 14 anos estacionado naquela casa, passasse nos termos inaceitáveis em que se encontra. Nos opusemos vivamente, juntamente com outros companheiros e companheiras, contra essa precarização das relações de trabalho no país, contra essa volta ao início do século passado, que estoura a conta da arbitrariedade dos deputados sobre as costas dos trabalhadores. E é importante que a população saiba quem votou por garantir a CLT e quem votou para enterrá-la. Porque a aprovação da terceirização ampla, geral e restrita pelo plenário da Câmara só se deu por uma combinação nefasta de interesses partidários. Nesse sentido, quero ressaltar o papel do PSDB. O PSDB, que inicialmente votou fechado a favor da terceirização e depois foi acuado pela opinião pública, ensaiou dizer que tinha revisto a própria posição e que iria votar contra a terceirização, mas iludiu a população brasileira. Isso porque ontem à noite o PSDB se compôs com outras forças conservadoras como ele para derrotar os trabalhadores brasileiros. Vejam, por exemplo, o que diz o jornal O Estado de São Paulo em sua edição de hoje. Abre aspas. Depois da intervenção do presidente do PSDB, Aécio Neves, os tucanos voltaram a apoiar o texto base do projeto. Fecha aspas. Então, o teatro da semana passada, montado pelo PSDB, mostrou-se uma farsa. E não é uma questão de ganhar ou perder a guerra da comunicação, como disse um deputado tucano. É uma questão de estar contra ou a favor dos trabalhadores deste país e de toda a legislação laboral que protege os seus direitos. E o que o PSDB fez foi mostrar de que lado está. Está contra os trabalhadores brasileiros e contra as suas sagradas conquistas sociais. E a orientação para que a bancada do PSDB arruinasse a CLT partiu exatamente, como registra a imprensa, do presidente nacional do partido, o senador Aécio Neves, candidato derrotado nas últimas eleições presidenciais. Os brasileiros foram sábios ao escolher um governo que luta em favor dos seus direitos, em vez de terem eleito um partido que diz uma coisa em público e em gabinetes se articula com o que há de mais conservador neste país para trair os trabalhadores e enterrar suas conquistas constitucionais. Aliás, o PSDB
cometeu a façanha de desfazer uma rara coisa boa que havia saído na semana passada depois de muita pressão: a exclusão das estatais do texto do projeto sobre terceirização. Pois ontem a bancada do partido do senador Aécio inseriu no texto um artigo extremamente controverso que devolveu ao setor público as regras da terceirização. Regras estas que na semana passada o PSDB tinha concordado em não levar às empresas públicas e de economia mista. Ou seja, com o apoio do PSDB, estão sendo abolidos os concursos públicos nas estatais brasileiras. Que interesses estão por trás disso? Então é importante que os trabalhadores brasileiros tenham conhecimento de que, com o apoio decisivo do PSDB, 7 décadas de CLT foram violentamente ultrajadas na noite de ontem. A Câmara deu autorização para o achatamento dos salários dos trabalhadores. Concordou com a destruição dos históricos direitos trabalhistas. Abriu as porteiras para a chamada pejotização nas relações laborais, com indivíduos sendo contratados à margem de férias, de 13º salário, de descanso remunerado, de FGTS, do direito à previdência social. Institucionalizou a precarização do mercado, estendendo a terceirização a todas as atividades fim, destruindo o critério da especialização. Transformou os cidadãos, eles, a parte mais fraca numa relação trabalhista, em elemento descartável, que podem ser desligados a qualquer tempo, como se troca uma peça velha de uma engrenagem. Nós do PT não aceitamos esse tipo de violência social, essa opressão sobre as classes trabalhadoras com a finalidade de beneficiar empresas e empresários. Como parlamentares, é nossa obrigação assegurar a proteção do emprego direto na atividade finalística, porque é assim que a Constituição determina que o nosso Estado deve proceder com o trabalhador. Por que, então, essa determinação de alguns, nesse Congresso Nacional, de agir contra os trabalhadores? Mandou a Constituição de 1988 que nós pautássemos nossos mandatos para melhorar a condição social do trabalhador, para instituir novos direitos e incrementar os direitos atuais, porque o desejo constitucional é de que a sociedade brasileira seja uma sociedade livre, justa e solidária. Por que, então, alguns insistem em ignorar cláusulas pétreas da nossa Constituição e deliberadamente atentar contra as camadas mais necessitadas deste país? Já disse e repito que, ao chegar aqui ao Senado, esse projeto de terceirização contará com toda a oposição da nossa bancada e, no que depender de nós, não passará do jeito que foi aprovado pela Câmara. A terceirização institui um regime paralelo de emprego precarizado, que dispersa a organização sindical, inviabilizando acordos e convenções coletivas e fulmina direitos fundamentais dos trabalhadores a partir do estímulo à ruptura da relação de emprego à qual diversos benefícios estão associados. Desta maneira, não há qualquer negociação que possamos abrir relativa à terceirização da atividade fim das empresas. Ou ela sai do texto do projeto, ou nós votaremos contra ele. Nem a terceirização da atividade meio
Repetindo, peço a Vossa Excelência que me dê 2 minutos de tolerância. Imagine, então, terceirizar a atividade fim. Isso seria ceder a absoluta precarização das relações de trabalho e a submissão total do valor do trabalho ao desejo do lucro pelo lucro. A superexploração do trabalhador não pode ser solução para o problema econômico. Não podemos dar maior lucro e maior produtividade às empresas, subtraindo direitos dos trabalhadores. Esta é uma fórmula que já foi aplicada e experimentada, e tudo o que ela conseguiu provar foi que é eficaz apenas para disseminar miséria e ampliar desigualdade social. O PT não aceitará e não admitirá esse retrocesso democrático, e esperamos que os trabalhadores do país encampem essa luta. O trabalho é uma categoria constitucional de inclusão e, dessa forma, este Congresso Nacional não pode flexibilizar leis que garantem esse sistema de proteção, legislando para enfraquecer a nossa prática constitucional em termos de direitos fundamentais, contribuindo para um processo de marginalização dos trabalhadores. De forma que nossa bancada estará ombreada para derrubar esse projeto tramado contra os trabalhadores, e espero que outros se juntem nesta luta em favor de um Brasil melhor para quem trabalha. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência e o acompanhamento de todos.